As estatísticas estão nos ensinando, e talvez você tenha visto isso no seu ministério e na sua igreja, que o número de pessoas que frequenta a igreja todos os domingos está caindo. Nós vamos falar sobre essa realidade e nos próximos 2 episódios sobre o que nós podemos fazer a respeito disso. Fica com a gente, vamos aprender. Então, muito bem, pastora, líder de ministério, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde nós existimos para trazer para você conteúdo que seja relevante para o seu ministério, conteúdo que você não aprendeu no seminário e conteúdo como o de hoje, dos próximos 2 episódios, onde nós vamos falar sobre uma realidade que é muito pós-pandemia, muito em tempo real, situações que estão acontecendo hoje nas nossas igrejas que a gente precisa lidar com elas em tempo real. Se você completou o seminário antes da pandemia, há poucos anos atrás, você já provavelmente não tinha falado a respeito daquilo que nós vamos falar aqui. São conteúdos que trazem respostas e oportunidade de a gente pensar e raciocinar sobre as realidades que estão sendo vividas hoje na sua igreja e na minha igreja. E hoje nós vamos falar sobre o fato, não é surpresa para você e nem para ninguém, que não somente no Brasil, mas ao redor do mundo, o número de pessoas frequentes nos cultos está caindo. O número de pessoas que frequentam os cultos está caindo. E eu quero falar contigo sobre isso hoje, e eu quero dedicar os próximos 2 episódios para citar para você várias coisas que nós podemos fazer, uma mudança de chave, mudança de mentalidade que a gente precisa ter para a gente poder continuar engajando pessoas, cumprindo a missão, mesmo em meio a esse cenário e essa realidade de frequência dos cultos caindo. Mas vamos hoje começar falando sobre a frequência dos cultos, vamos entender o que está acontecendo, vamos construir um entendimento do problema, para daí a gente poder, a partir dos próximos 2 episódios, construirmos a solução, tá? Então fica ligado aqui junto comigo e vamos falar sobre isso. Já quero sugerir para você aí, para você se inscrever no canal se você não está inscrito, deixar o seu like, compartilhar com a galera aí. Nossa comunidade está crescendo, estamos chegando perto aí de 800 pessoas inscritas, queremos chegar a 1.000 pessoas e ver essa comunidade, né, esse canal continuar a crescer. Gente, o fato é que a frequência dos cultos está mudando. Hoje a igreja está competindo com um monte de outras coisas, né? Dependendo do seu local, se você é uma igreja mais urbana ou uma igreja mais rural, a sua realidade pode ser um pouquinho diferente. Mas eu estou numa cidade pequena, cidade interior, e mesmo assim já tem campeonatos nos domingos, e tem almoço com a família, e tem o festival não sei das quantas, e tem um monte de coisas que acontecem no domingo que estão hoje já competindo com aquela tendência, aquela cultura que frequentava a igreja todos os domingos. Isso é uma realidade que a gente precisa entender. Só que vamos entender outra realidade muito importante. Jesus nunca falou para nós que nós deveríamos criar frequentadores de igreja. Jesus falou que nós deveríamos criar seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. E por muito tempo nós temos igualado frequentadores de igreja com discípulos de Jesus. E aí a gente olha os frequentadores começando a cair, os números começando a cair, e a gente diz, meu Deus, temos um problema. E sim, é um problema. Nós vamos entender e reagir a esse problema, por isso que os próximos 2 episódios vai ser só como a gente pode reagir a isso, né, e trabalhar isso na nossa igreja. Mas eu quero começar ajudando você a lembrar que nós nunca fomos chamados para reunir frequentadores. Eu e você, pastora, líder de ministério, fomos chamados para fomentar, para ensinar, para encorajar seguidores de Jesus. E a frequência no culto não é o único indicador e nem o mais importante
de que uma pessoa está seguindo Jesus. Eu vou argumentar já já que sim, a pessoa que segue Jesus vai vir no culto, beleza, tranquilo, mas a gente tem que olhar um pouco mais a fundo, porque por muitos anos a gente olhou para um templo cheio e falou, a igreja está bem, porque o culto está cheio, a igreja está bem. A gente sabe que não é bem isso. A gente sabe que a realidade é mais profunda do que isso, e eu creio que nós temos aqui uma oportunidade. Apesar dessa dificuldade dos números estarem caindo, a gente tem uma oportunidade de a gente aprender algumas coisas, mudar um pouco a nossa mentalidade, e por isso que eu estou dedicando esse episódio, os próximos 2, a gente falar um pouquinho a respeito disso. Gente, no futuro da igreja, pastor Carey Nieuwhof é quem está falando bastante sobre isso, estou pegando muito material dele para trazer aqui para você. Ele está dizendo o seguinte, que a frequência... não é a frequência que vai gerar engajamento na igreja, mas é o engajamento que vai gerar frequência. Então deixa eu explicar. No nosso modelo antigo de igreja, a gente dizia assim, cara, eu quero que o templo esteja cheio, a igreja esteja cheia, e aí a partir de uma igreja cheia eu vou tentar fazer com que a pessoa venha numa escola bíblica dominical, participe de um pequeno grupo, faça um discipulado, comece a servir. Primeiro eu preciso encher a igreja para daí começar a encher os ministérios, vamos dizer assim. Tá? E o que o pastor Carey Nieuwhof está argumentando, e faz muito sentido para mim, é o seguinte, que não é a frequência que vai gerar o engajamento, não é o culto cheio que vai gerar os pequenos grupos cheios, mas é o engajamento que vai gerar a frequência. É uma inversão, ou seja, são os pequenos grupos cheios, o ministério cheio, o curso funcionando, o ministério infantil acontecendo, que vai gerar a frequência. E a gente, muitas vezes, por muitos anos, a gente tem trabalhado isso. Cara, enche a igreja e depois a gente enche os ministérios. E, na verdade, a mudança de mentalidade que a gente precisa ter é o seguinte, eu preciso gerar maior engajamento em pequenos grupos, em escola bíblica dominical, seja lá o modelo que você usa, em servir, em evangelismo, em assistência social, em relacionamentos, em ministério infantil, cara, eu preciso gerar engajamento. E o engajamento das pessoas nos ministérios e na missão da igreja vai gerar, de fato, a frequência nos cultos. Então não é a frequência nos cultos que gera o engajamento, mas é o engajamento que vai gerar a frequência nos cultos. Se você quer que a sua igreja cresça, pare de se preocupar em atrair pessoas e comece a se preocupar em engajar pessoas. Por muitos anos a gente focava em atrair. E atrair, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Só que ela não é duradoura. Atrair é só você chamar um preletor famoso, uma banda de louvor famosa, você paga lá o cachê dos caras, traz eles e você enche uma igreja facilmente. Você não precisa nem trabalhar para isso, só precisa ter dinheiro. Mas essa igreja cheia não dura, ela não gera resultados. Já uma igreja com gente engajada, ela vai trazer frequência no culto e pessoas engajadas vão apoiar a missão, vão apoiar a missão, vão se envolver na missão, vão avançar a missão que Deus te deu. Então, não estou dizendo aqui que frequência nos cultos já não importa mais, não é isso que eu estou dizendo. Mas a frequência nos cultos ela não pode ser a medida única e total pela qual a gente mede, né, a eficácia do nosso ministério. Na verdade, a gente sabe que quando a pessoa começa a frequentar menos os cultos, provavelmente é porque ela está tendo menos tempo com Deus, menos engajamento com a palavra, menos entusiasmo com as coisas de Deus. A gente sabe que provavelmente quanto menos frequenta, normalmente tem a ver com menos vida com Deus, menos devocional, menos crescimento, menos coisa. Então a gente precisa incentivar formas de a gente trazer mais engajamento, formas de a gente trazer pessoas para a igreja através desse envolvimento. Essa é a chave para nós, é o envolvimento que vai gerar a frequência nos cultos. E não é a frequência nos cultos que vai gerar o envolvimento. Então, eu queria falar um pouquinho mais contigo a respeito disso, que quase sempre, o envolvimento das pessoas vai gerar frequência nos seus cultos. Exatamente, é isso que a gente precisa aprender e entender aqui, que
a frequência nos cultos não quer dizer que as pessoas estão engajadas com a gente. A pessoa pode estar muito frequente, sua igreja pode estar muito cheia, mas pode ter pouco engajamento. Aquela regra que a gente conhece, né? 20% das pessoas fazem 80% do trabalho, né? Então, a maioria das igrejas aí tem 20% de voluntários engajados, gente servindo, avançando a missão. E muita gente vindo, mas que não está necessariamente engajado com a missão. Aí essas pessoas começam a deixar de vir. Você vai ver que, cara, quem que está deixando de vir para a minha igreja? Não é o 20% que está engajado. Não é o 20% que está liderando um pequeno grupo, que está evangelizando, que está cuidando de crianças, que está no louvor. São os 80% que nunca, de fato, estavam engajados. Eles vinham, mas não estavam, de fato, engajados. Então, a frequência nos cultos não quer dizer engajamento. Agora, engajamento quase sempre se reflete em frequência de culto. Então, vamos voltar. Frequência de culto não quer dizer engajamento. É a regra dos 80 e 20. Agora, engajamento quase sempre se traduz em frequência de culto. Vamos voltar para os 80 e 40. Se a tua igreja caiu em frequência, provavelmente foi os 80% que não estavam fazendo nada. Dos 20% que estavam engajados, eu garanto para você, faz uma pesquisa aí, faz uma lista mental rapidinha que você vai ver. Provavelmente quem saiu ou quem deixou de vir são os 80 que não estavam fazendo nada. Os 20 que estavam servindo, muito provavelmente, ainda estão contigo, ainda estão fiéis e ainda estão praticamente todos os domingos. Por quê? Porque é engajamento que produz frequência e não frequência que produz engajamento. Você está conseguindo entender a mudança de mentalidade que a gente precisa? Gente que está engajada é gente que está servindo. Gente que está engajada é gente que convida amigos para vir para a igreja. Gente que está engajada é gente que contribui, inclusive financeiramente, mas não é só financeiro, é tempo, talento e tesouro, né? Com seu tempo, com seu talento e com seu tesouro que contribuem. Gente que está engajada com a sua igreja frequenta os seus cultos. Então, é engajamento que tem que ser o nosso foco, menos do que frequência. É engajamento que deve ser o nosso foco, menos do que frequência. Então, eu queria sugerir para você que o número de pessoas engajadas na sua igreja, voluntários, líderes e assim por diante, é uma... Como é que eu vou te dizer? É um termômetro muito mais fiel, muito mais exato e muito mais maduro de fato como é que está a sua igreja. O número de pessoas engajadas é um termômetro melhor da saúde da sua igreja do que o número de pessoas que estão frequentando os seus cultos. Não é que o número de frequentes não é importante, mas o número de pessoas engajadas na verdade, o número mais importante. Por quê? Porque o futuro da igreja é de pessoas engajadas e não somente frequentadores. A igreja do futuro, ela é construída, a igreja do futuro, ela é apoiada, ela avança a partir de pessoas engajadas e não somente pessoas que estão frequentando o seu culto, porque a gente já falou, frequentar é fácil de fazer. Engajar quer dizer que eu comprei a missão, que você pode contar comigo, que eu estou engajado aqui, que eu vou servir, que isso faz parte daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, o futuro pertence a pessoas engajadas. O futuro da igreja pertence a pessoas engajadas que vão também frequentar o seu culto, mas começa com o engajamento. Então, os dias de você contar o número de cabeças num culto de domingo à noite e dizer, nossa igreja é um sucesso, olha como estava cheio o culto. Esses dias, gente, estão contados, ok? Para não dizer que já acabaram, né? Mas esses dias estão contados. Um salão cheio, o pastor Kerry Newhoff diz, um salão cheio não é sinal de uma missão cumprida. Pega isso para você. Um salão cheio não é sinal de uma missão cumprida. Você não pode construir o futuro da sua igreja num salão cheio de gente que não está engajada. Você pode ter um salão cheio, mas se eles não estiverem engajados, cara, eles vão dar trabalho, eles vão dar problema e não vão avançar a missão da sua igreja. Imagina se você tiver uma equipe ministerial
que não está engajada. Você não consegue avançar a tua igreja. Da mesma forma, se tiver um salão cheio de gente que não está engajada, você também não consegue avançar a sua missão. Então, o futuro da igreja está com pessoas engajadas. Se você tem um salão cheio de gente que está desengajado, seu trabalho é mudar a sua mentalidade, mudar o seu foco, não para manter o salão cheio, mas para engajar aqueles que estão no seu salão. E essa chave do engajamento deve ser o seu foco, pastor, pastora, líder de ministério. O seu foco para esse novo momento que a nossa igreja está vivendo, pós-pandemia, oportunidades online, igrejas online com qualidade muito maior do que a gente pode oferecer, com louvor muito melhor, pregação muito melhor do que a gente pode oferecer. Cara, hoje está muito fácil de você, se é só para você frequentar um culto, só para você cantar num louvor e ouvir um cara pregar, é mais fácil eu entrar lá, clicar online e ouvir um louvor muito melhor do que da minha igreja, ouvir um cara pregar muito melhor do que eu prego. Então, se é só para eu sentar e assistir, eu sento e assisto de casa, obrigado. Se é só para eu sentar e assistir, eu sento e eu assisto de casa com uma qualidade muito melhor, sento e assisto de casa do jeito que eu quero, a hora que eu quero, né, vestido do jeito que eu quero. Então, se é só isso, não tem como a gente manter as pessoas e não tem como a gente nem competir com o que está lá fora. Agora, se a oportunidade que a minha igreja oferece não é só de sentar e assistir, mas é de se engajar numa missão, aí é diferente. Aí a minha igreja local tem a capacidade de oferecer algo melhor do que o cara online faz, porque na minha igreja local eu posso estar engajado numa missão que tem a ver com a minha cidade, com a minha rua, com o meu município, com o meu bairro, coisas que a igreja lá de longe que eu estou assistindo não pode me oferecer. E o nosso papel, pastor, pastora, líder de ministério, é a gente promover engajamento nas pessoas. E nos próximos 2 episódios, eu vou dedicar os próximos 2 episódios a gente falar sobre 8 formas de você criar engajamento. No primeiro episódio eu vou falar sobre as primeiras 4 formas, no segundo episódio mais 4 formas. Como eu e você podemos mudar a nossa mentalidade, começar a pensar em engajamento mais do que frequência. E como a gente pode promover o engajamento das pessoas nas nossas igrejas. Então, gente, o futuro das igrejas pertence a pessoas engajadas. E as pessoas engajadas hoje são as pessoas que vão fazer a diferença na próxima geração. Para onde que a igreja está indo, pastor? O amor de muitos está se esfriando, está ficando mais difícil. Pessoas, calma. São as pessoas que a gente vai engajar hoje que vão fazer a diferença e discipular a próxima geração. Então é momento, pastor, pastora, de você começar a pensar em engajamento. Mais do que frequência. É momento da gente virar a chave, é momento da gente parar de reclamar. Sabe por quê? Preste atenção nisso. Líder não reclama do problema, líder resolve o problema. Então para de reclamar, para de apontar o problema. Vamos juntos descobrir como que a gente resolve o problema. Líderes não apontam o problema, isso não é coisa de líder não. Líderes resolvem o problema. E se o problema é que, cara, está faltando gente no meu culto, talvez seja um problema de engajamento. Talvez a gente precisa virar a nossa chave para a gente começar a focar a nossa atenção, as nossas palavras, nossa liderança em engajamento. E a partir do engajamento, você vai ver o crescimento da sua igreja. O futuro da igreja pertence a pessoas engajadas. E o futuro da igreja pertence a pastores que entendem: meu trabalho não é só chamar uma multidão de pessoas aqui para frequentar. O meu trabalho é transformar essa multidão, preste atenção, meu trabalho é transformar essa multidão em um grupo de pessoas engajadas que muda o mundo, que avança a missão, que faz a diferença. Nós estamos num mundo que está mudando rápido. Nós precisamos nos adaptar a essa mudança do mundo e precisamos criar pessoas engajadas que vão nos ajudar a mudar o mundo também para Jesus. Amém? Pastor, quero te convidar a você ficar com a gente. Deixa eu dar um spoiler aí do que dá vindo. Então, próximos 2 episódios, 8 formas de você promover engajamento na sua igreja. 4 no primeiro, 4 no segundo. Imperdível, mudança de chave. Você precisa pegar esse conteúdo que a gente está falando agora e já se preparar para os próximos 2 conteúdos que a gente solta a cada 15 dias, tá? Quinta-feira à noite, 8 horas, a cada 15 dias, novo conteúdo. Então, no próximo mês,
Vamos falar sobre engajamento, 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 engajamento e mandar ideias para você. Próximo mês é focado nisso. Já manda esse vídeo para pastores e colegas. Cara, se fez sentido para você o que eu estou falando, já vai mandando para colegas e pastores esse vídeo aqui para eles já ficarem ligados, já se inscreverem no canal para receber os próximos 2 conteúdos. Beleza? Depois disso, nós vamos falar sobre algumas tentações do pastor que não tá muito bem no ministério. Nós vamos falar sobre algumas tentações que a gente precisa evitar, muito importante. E depois disso, então mais para frente, eu estou preparando, daqui a uns 2 meses e meio vai soltar. Eu estou preparando para vocês um conteúdo maravilhoso, é um checklist com 10 itens, checklist da pregação efetiva. É um checklist, literalmente, um checklist prático para você usar toda semana para ajudar a sua pregação a ser mais efetiva, você se conectar melhor com pessoas, tá? Então nós estamos falando sobre mudança de igreja, engajamento de pessoas, tentações, né, para nós pastores evitarmos. Estamos falando de pregação. Cara, tem muito conteúdo bom por aí, você não pode perder. Inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas aí e que você possa continuar crescendo junto comigo nesse canal. Gente, líderes, vou voltar aqui, líderes não apontam problema, líderes resolvem problemas. O meu intuito nesse canal é trazer para você ideias para fomentar a solução de problemas, para que juntos a gente possa crescer, para que juntos a gente possa melhorar, para que juntos nós possamos fazer as mudanças necessárias na nossa mentalidade, para a gente poder alcançar pessoas e avançar a missão de Jesus. Então vamos juntos, que Deus te abençoe aí demais, fique com a gente, interaja com a gente aqui, se você não deixou um comentário ainda, deixa um comentário no canal, eu respondo todos os comentários pessoalmente, leio todos eles pessoalmente, é uma forma da gente interagir também, tá bom? Deus te abençoe, grande abraço, pastorzão, nos vemos na próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.